naquele momento, e isso atrapalha muito o historiador ter documento. Então eu volto a falar aquela que eu falei, né? A fonte histórica, ela tem que ser legitimada por um profissional. E a destruição que a ditadura causou de opções de expressão atrapalha pra caramba, né, a gente. É. Mas agora, pô, quantos recursos e instrumentos a gente tem para tentar trazer isso à tona? No filme lá, O Agente Secreto, são duas alunas de uma faculdade particular, estão transcrevendo fitas, cassete, que estão trazendo a história do personagem principal. Mas aí é a sorte inteira aquela fita. Né? E há momentos que ela fala, ó, chega um momento em que se a gente propagar isso que a gente viu na fita, é perigoso. Então não dá para publicar mais. Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Dê o like, dê o hype e se inscreva no nosso canal. E além disso, a gente tá com uma parceria com o Léo Knorr, que inclusive é o nosso personal. A gente tem um link na descrição que é um forms para você preencher e participar da consultoria dele. Ele vai te dar uma prescrição de treinos personalizados. Além disso, ele vai te dar sugestões de alimentos que você pode utilizar para te auxiliar nesse processo de emagrecimento. Então corre no link da descrição e preenche o forms agora mesmo. Nesse período, o Tiagão, que a galera costuma falar assim, não, mas teve uma época lá que o Brasil estava bem economicamente. Sim. Teve alguma uma combinação de fatores ali para causar essa impressão errada das pessoas? Então, olha, a gente fala do milagre econômico, Isso. né? Então, o governo Médici, ele vivenciou o milagre econômico e realmente o PIB do Brasil chegou a bater 14%, uma coisa inimaginável na época. Só que o PIB em si, ele é um índice. Isso não quer dizer que o PIB aumentando, então o Brasil conseguindo tanto arrecadar quanto exportar, enfim, são vários fatores que favorecem isso, isso vai trazer um aumento, uma melhoria real para a população brasileira, tanto que não trouxe. Então, o milagre econômico foi uma conjunção de muitos empréstimos, abertura ao capital estrangeiro, favorecimento de alguns empresários, porque tinha muito direito trabalhista que foi suprimido, greve, algumas... Então, você tinha um grupo de funcionários que não se rebelavam como antes. Então, você tem vários conjuntos de fatores que são positivos. Só que aí, quando vem a conta, aí você vê que o final da ditadura, a inflação estava mais de 200% ao ano, que é o governo Figueiredo. Então, o que acontece? O milagre econômico é igual você vai num hotel 5 estrelas. Enquanto você está vivendo lá, é maravilhoso. Agora, quando chega a conta, você começa a rever se compensava se não pegar um de 3 estrelas, um de 2, né? Sei lá, um Airbnb. Uns beirinha de estrada aí, né? Uns de caminhoneira. Mas houve sim. Agora falar assim, mas teve algumas melhorias, né? Algumas coisas que realmente ocorreram, teve. Por exemplo, a Itaipu foi construída durante a ditadura. E é inegável a importância. A Embraer foi criada durante a ditadura. É inegável também. Só que aí uma opinião pessoal, tá? Aí não é mais historiador, é o Thiago falando. Eu acho que a conta é muito alta. Ou seja, o que a gente teve de melhoria pelo que te gastou e teve de problemas, não compensa. Só que por quê? Porque essas construções teriam sido feitas também se o governo não fosse ditatorial. Sim. Então, por isso que às vezes é uma matemática que não bate muito. E, professor, a gente vê muita gente falando que a nossa ditadura foi relativamente branda, né, comparada com as outras. E acho que eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque até para sanar essa dúvida, porque o pessoal fala muito isso, né? Só que aqui não foi ditadura, não. Exato, Foi regime exatamente. militar. Ou não foi tão forte assim. Né? Isso é um relativismo histórico. É você pegar, por exemplo, a ditadura, ela é medida como? Ela é medida por número de mortos? Realmente, o Brasil, comparado à Argentina, comparado ao Chile, não teve tantos mortos. Só que você não mede por isso. Um assassino é um cara que mata um, que mata 10. Ambos são... Quem matou um é um assassino, quem matou 10 é um assassino. Então, aí você fala assim, mas quem matou 10 é pior. Então, se você usar como critério essa questão de número de mortos, sim, ele é pior. Só que você está considerando tortura? Sabe quando tem tortura psicológica? Você está considerando pessoas que não foram mapeadas? Por exemplo, indígenas que passaram por perseguição até na construção da Transamazônica. Então, quando você relativiza isso, você cria o menos pior, o mais pior, você está relativizando. É uma forma que eu volto a dizer, é você tentar escamotear ali uma cicatriz e entender que ao fazer isso você está contribuindo para você cometer o mesmo erro. Então a ditadura ela foi horrível, qualquer ditadura é horrível. Você perguntar, mas eu não sofri nada, meu pai, eu vou voltar para meu pai que falava que não sofria nada, meu pai estava em Piracicaba, São Paulo, uma área mais rural do que urbana, ele realmente não sofreu nada, ele não sabe o que é aquilo. Agora, para quem convivia numa área mais urbanizada,
ou quem tinha algum emprego de frente, ou quem trabalhava com mídia, por exemplo, sofreu algo horrível, assim, claro, né? Então, e sem contar o contexto. O filme lá, o Eu Ainda Estou Aqui, ele traz uma perspectiva da ditadura que é muito boa, que não é contar a história da pessoa, só da pessoa que foi presa, mas como que a família se portou, como que a família ficou desnorteada. Ele era o pai de família, foi tirado da família, como que a família vai se manter? Então mostra que os danos, os ecos que a ditadura causa, ela não afeta só o que morreu, só o que foi torturado, é uma sociedade inteira. São costumes, são, na verdade, práticas. A gente tem... Meu pai e minha mãe dizia, se eu fosse sair, eu levo documento, você não pode ficar sem documento, porque na época deles realmente era algo transgressor você fazer isso. Então, a gente não pode ignorar. E quando a gente relativiza com o número de mortos, eu acho que é uma coisa meio assim, pobre, né? No sentido e volto a dizer, é uma forma que muitos têm para tentar suavizar um tema que não deve ser suavizado. Você tem que aprender com esse tema. O filme lá que o Brasil, quem sabe, ganhou o Oscar, né? O Agente Secreto. Ele vai tratar, por exemplo, da ditadura e... Não sei se pode dar spoiler ou não. Conta aí. Pessoal, se você não assistiu ainda, bota no mudo, mas aí ele vai falar aqui. A partir de agora tem spoilers, tá? O personagem principal, que é o Wagner Moura, talvez ganhe o Oscar também, ele não é um revolucionário. Eu, quando antes assisti, pensei que era, né? Ele era um professor universitário que contestou a falta de apoio que o Estado dava a alguns projetos científicos da universidade dele, que incluía carro elétrico. Então, ele não tem, ele só entrou em choque com alguns empresários que lucravam com a ditadura, pelo fato de inibir alguns procedimentos, ele foi perseguido. Então, eu achava, juro, pelo nome, o Agente Secreto, que ele era um cara que lutou contra a ditadura e estava... Não, ele é um cara que foi reprimido meramente por ser uma pessoa que discordava de uma ideia e ele era só um cientista, um engenheiro, se não me engano, foi um engenheiro. E é muito, assim, e isso quando até o diretor lá, o Kleber Mendonça Filho, falou que a ditadura tem... Pela falta de informação que te teve, até mesmo pela censura mediática, tem muita história, tem muita coisa que ainda tem que se vasculhar para aprender com aquilo. De novo, aprender, não esconder os problemas, entender que teve um problema e aprender com aquilo. Então, falar dessa ditadura branda é muito péssimo. Pergunto para a pessoa, né, que teve um familiar que passou por aquilo e foi brando. Não foi. Então, na pandemia, né, lembra que tinha empresário que falou, se morreu 8 mil, 10 mil, tá bom. Beleza, então da sua família, quem vai ser o que vai morrer? Ah, não, da minha não. Pois é, né? Quando é do outro é mais fácil. Pimenta no... refresco. Refresco. Exatamente. Pode ir? Desculpa, que você deu uma gemida, achei que você ia puxar uma pergunta. O senhor falou aí do filme Agente Secreto, né? Da questão da falta de dados. Na época da ditadura, teve muita queima de arquivo. Assim, atualmente é impossível ter acesso a alguma coisa, porque literalmente queimaram documentos. Não, muita coisa foi queimada. Nós vamos dar um exemplo. Quando acabar esse podcast, vocês provavelmente vão pegar a cópia, mandar para o governo, né? Para ver se o governo permite vocês publicarem no YouTube. Mandar para o Thiago Amaral. Não é esse caminho. Ó o mato, Thiago Amaral. Muito matagal. Não é esse caminho, não é. Vocês podem, a gente tem a liberdade em falar isso aqui. Isso não existia na época. Você tinha um controle midiático muito absurdo. E notícias. E isso afeta a documentação. Sim. A gente tem jornais hoje em que a notícia ela era alterada em cima da hora e o jornal não tinha o que colocar. Caraca. E alguns jornais, para provar, mostrar que tinha ditadura, naquela reportagem tirada, colocava receita de bolo. Então, no meio do jornal policial, você tinha uma receita de bolo de cenoura ou um trecho do Lusíadas, do nada. Então, aí o cara fala, pô, por que não tem nada aqui? Será que eles erraram? Tá, hoje eles erraram, o pessoal dá a impressão. Erraram, pô, erraram de novo, o cara falava, é para provar, aqui tinha uma notícia e foi tirada. Então, a censura, ela foi instrumentalizada, ela foi institucionalizada pelo governo naquele momento, e isso atrapalha muito o historiador ter documento. Então, eu volto a falar aquilo que eu falei, né? A fonte histórica, ela tem que ser legitimada por um profissional. E a destruição que a ditadura causou de opções de expressão atrapalha pra caramba, né, a gente. Mas agora, quantos recursos e instrumentos a gente tem para tentar trazer isso à tona?
No filme lá, O Agente Secreto, são duas alunas de uma faculdade particular, estão transcrevendo fitas, cassete, que estão trazendo a história do personagem principal. Mas aí a sorte inteira é aquela fita. Né? E há momentos que ela fala, ó, chega um momento em que se a gente propagar isso que a gente viu na fita, é perigoso. Então não dá para publicar mais. Então, o acesso hoje à internet, televisão, fotografia mesmo. Eu sou da época da câmera de 36 poses. Você tinha que escolher bem aquela fotografia e só quando revelar, você ia ver se seu olho saiu estranho. E aí daquele moleque que fizesse chifrinho com você, porque ele estragou realmente a foto. Hoje você vê a foto e fala, vamos tirar outra. Dá para você tirar várias. Então você não tem uma comunicação, um acesso na época que possibilitava você ter tanta opinião. E hoje afeta o historiador em poder criar alguma versão, criar algo mais fidedigno. Não totalmente real, mas mais fidedigno. Você parou pra pensar que naquela época não existia hype? Não existia hype. Não tinha hype, não tinha como. Na época do Médici ali, se fosse hoje, nos dias atuais, né? Você ia falar assim, o governo Médici foi o hype da ditadura, foi o prime. Foi o prime da ditadura, foi o